Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Irmãos, vamos falar hoje mais um pouquinho sobre a Trindade. Essa semana eu gravei um vídeo explicando sobre a ideia da Trindade, como essa ideia é errada, como essa ideia ela é infiel aos textos das Escrituras e como essa ideia trava a mente de pessoas. E eu expliquei o que seria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque você faz um vídeo explicando um ponto e aí as pessoas, ao invés de comentarem sobre o ponto que você explicou, elas trazem outros textos da palavra. Por exemplo, se isso que você está falando é assim, então por que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Tudo bem, então vamos fazer um vídeo explicando esse texto. Porque as ideias não podem entrar em conflito. Quando você crê numa linha que ela é verdadeira, ela não entra em conflito com outros textos. Depende do seu coração, da sua mente. É claro que você pode escolher textos ali, colocar numa coluna e fazer a Bíblia falar aquilo. Mas eu mostrei os dois lados da coisa. E aí mostrei o que seria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E expliquei o que seria ali quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Expliquei isso. Expliquei a ideia da Trindade, expliquei a ideia da Bíblia. E é uma ideia, irmão, que quando você compreende ela, não tem como não aceitar um negócio desse porque é muito coerente e ainda é libertador. A linha trinitariana faz você imaginar que o Espírito Santo é uma forma humana, em forma de espírito, e que está, sem brincadeira, a destra quem está é o Filho, né? E que está ali em algum lugar, não sei se diante do trono, não sei se de joelho, não sei se na frente ou atrás, não sei aonde, mas eles pensam que o Espírito Santo está lá chorando, com gemidos inexprimíveis, que não consegue falar palavras, intercedendo pelos santos. Ou seja, eles realmente veem três deuses e ficam ofendidos quando eu uso a palavra deuses, que é a palavra hebraica. Aí fica uma coisa até chata de se explicar, redundante. E ainda o que me admira é pessoas que se acham ter conhecimento ainda aceitar uma coisa dessa. Aí você explica a palavra Elohim, explica a palavra que é um único Deus, o porquê que eles falaram que eles formam um único Deus, você explica direitinho. Aí a pessoa vai, arruma um jeito de torcer o que você está falando para denegrir a sua imagem. Você fala que não, a pessoa fala, é isso daí. Aí você fala, não é. A pessoa fala, é. A pessoa fala que você está pregando doutrina maldita, doutrina ariana, doutrina prejudicial, doutrina que nega a divindade de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, aonde que eu nego a divindade de Cristo? Não nego. Já para começar o vídeo, eu vou falar para vocês no que eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus foi gerado como uma imagem visível, creio porque está escrito em Provérbios 8, creio porque o apóstolo Paulo falou em Colossenses 1, que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Parece até contradição, né? Mas é o Pai que colocou a sua imagem no Filho e se fez visível no Filho, tanto em carne como lá no céu agora. Creio que o Senhor Jesus sempre existiu com o Pai, mas houve um tempo em que ele teve que ser gerado como imagem visível. É aí que os testemunhas de Jeová erram. É aí também, né? Porque eles acreditam que Jesus foi criado, que Jesus não existia em algum tempo na eternidade, e aí foi criado. Essa ideia, ela é errada. E aí, além do mais, acrescentam sobre essa doutrina errada, e até maldita, que Jesus não pode ser adorado. Eu acredito, e ainda diz que Jesus é um Deus menor. Essa ideia não está tão errada. E aí a linha trinitariana fica escandalizada com isso. Está escrito na palavra. Aí eles pegam a sua ideia, o que você está explicando direitinho, associa com os testemunhas de Jeová, torce a tua palavra, te acusa. Mas graças a Deus, que Deus é justo e dá sabedoria para explicar. Eu vou explicar para vocês com sabedoria e vocês verem como essas pessoas são manipuladoras. Tem pessoas que se dizem irmãos, mas não são irmãos verdadeiros.
Irmãos, a palavra de Deus fala de amor fingido, de fé fingida e de falsos irmãos. O apóstolo Paulo fala desses três. Eu não estou com os textos aqui agora, esse não é o objetivo do vídeo, mas eu tenho que colocar aqui para ficar bem claro que existe isso no nosso meio. E você vai ter que ter discernimento, sabedoria para ver as pessoas que estão perto de você ou as pessoas que se comunicam com você, que dizem estar com você. Você tem que estar perto com discernimento para ver se essas pessoas se enquadram em um, ou em dois, ou em três desses pontos. Se elas se enquadrarem nos três, tem que tomar cuidado. Tem pessoas que se enquadram em um, tem pessoas que se enquadram em dois, e tem pessoas que se enquadram nos três. Eu já fui enquadrado em um desses daqui. Eu já tive amor fingido. E se bobear, Deus pode até detectar em mim ainda amor fingido. O amor tem que ser verdadeiro. Amor fingido, fé fingida, esse é o mais perigoso. Porque a fé fingida já está dizendo fé sem fingimento. Ou seja, existe uma fé com fingimento. Aí é perigoso porque a pessoa diz acreditar em Deus, mas não acredita, nega com as obras. E fala de falsos irmãos. Entendeu? Tem falsos irmãos que não têm a fé fingida. Realmente acredita em Deus, só que ainda está agindo com falsidade. E tem falsos irmãos que têm amor fingido. Agora, quando a pessoa tem uma fé fingida, provavelmente ela tem um amor fingido e é um falso irmão. E eu já consigo detectar pessoas assim. O que te faz muito triste. Tremendamente triste, irmãos. Se eu não tivesse realmente um selo de Deus com a palavra, um relacionamento íntimo, eu teria desanimado. Porque você não acredita. Então as pessoas torcem a sua palavra, torcem o que você está falando. Mas a linha da Trindade, ela não resiste a textos bíblicos. Ela desaba. Tem textos que, se você fizer as perguntas certas e colocar de maneira correta, faz a doutrina da Trindade virar pó. E o vento leva tudo. Porque essa doutrina não presta para nada. Para nada, irmãos. Pode ter certeza disso. Não vai tirar a salvação da pessoa. A doutrina da Trindade não faz a pessoa perder a salvação. Mas ela faz a pessoa perder galardão. Principalmente quando essa doutrina está martelada na mente da pessoa e faz a pessoa se tornar falsos irmãos. Denegrindo a sua imagem, denegrindo a sua palavra e torcendo o que você está falando. Aí é perigoso. Então, irmãos, eu acredito que Jesus é Deus. Acredito que Jesus não foi criado num sentido de que ele não existia antes e passou a existir. Acredito que Jesus sempre existiu com o Pai. E falando isso, o diabo não pode me acusar de nada. O diabo usando pessoas. Não pode te acusar de nada. Agora, o que eu não acredito? Não acredito que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da divindade. Eu acho isso, irmão, tão herético e tão contraditório que, se você for desenhar a ideia da Trindade num papel, você vai sair dali doido. Tem pessoa que pensa que está acreditando, que pensa que está entendendo, mas não está. Aí você usa o hebraico e aí a pessoa fica mais doida ainda. Sabe por quê? No hebraico existe a palavra Elohim, que é plural. Não existe outro significado para essa palavra. Ela é plural. E existe a palavra Errat, que é para falar de um único Deus. Agora, como que pode um único Deus se revelar como plural? Essa ideia já foi muito bem explicada. É porque tem o Pai e tem o Filho. Não precisa de ter o Espírito Santo como uma terceira pessoa da Trindade para ser Elohim. Elohim é Pai e Filho, já é plural aí. E eles podem dizer que eles se tornam um único Deus porque eles compartilham do mesmo Espírito. A única possibilidade do Filho poder dizer que o Pai e ele é um único Deus, a única, não tem nenhuma outra possibilidade, é porque eles têm o mesmo Espírito.
De maneira que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, aquele que se une com o Senhor torna-se um só espírito com Ele. Por isso que o Senhor Jesus, em João 17, ele ora dizendo, Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um em nós e seja tudo uma unidade. Por causa do compartilhamento do mesmo Espírito. Não precisa de uma terceira pessoa, chamada de terceira pessoa da Trindade, da divindade, para a ideia bíblica ser esclarecida e ser reveladora. Isso é tão contraditório que aí você diz, por exemplo, olha só, eles têm que chamar os três de um único Deus. Eles estão presos numa fala. Se você falar diferente dessa fala, aí entra em pânico. A cabeça deles entra em pânico. Porque a palavra deuses é usada para Deus. Aí mistura o hebraico com o português e fica doido. A palavra deuses, ela é aplicada para Deus. Elohim, no plural. São dois, não são? Eles ficam escandalizados quando eu diz que tem dois deuses. Se eu falar dois deus, não escandaliza tanto, porque eu estou falando no português. Agora, se eu falar dois deuses, associa deuses com ídolos, e aí a cabeça deles entra em pânico. São dois deuses. Eu posso falar deuses se eu for usar o português. Posso falar Deus se for usar a palavra inventada no português. Posso usar a palavra Elohim, deuses. O Elohim, no plural, se torna um único Deus por causa do Espírito Santo, que é compartilhado. Ou seja, um tem o Espírito do outro. Por isso, um único Deus. Se não fosse isso, não seria, nunca poderia estar escrito um único Deus. Seria contradição. Não preciso de imaginar uma terceira pessoa e posso chamar de terceiro Deus tranquilamente, para a ideia bíblica ser esclarecida para mim. Aliás, isso fica até contraditório, porque eles dizem que são três pessoas da divindade, e são três mesmo. Não é uma maneira simbólica de dizer. Eles acreditam que o Filho se assentou à destra do Pai. O Filho não se assentou à destra do Filho, e nem o Pai se assentou à destra do Pai. O Filho se assentou à destra do Pai. E eles acreditam que o Espírito Santo está gemendo. Agora, nesse momento, está gemendo diante do trono e não consegue falar palavras. Ou seja, eles enxergam três. Mas se falar deuses, é perigoso de tacar pedra. Se falar deuses. Eles escondem a palavra deuses por primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Olha, que porcaria é essa? É a mesma coisa, só está escondendo uma ideia através de outras palavras teológicas. E aí, se você fala que Jesus é um Deus menor, aí eles vão falar, testemunha de Jeová, olha só que maldito, testemunha de Jeová. Aí você diz, não tem nada a ver com testemunha de Jeová. Ainda que eles acertem em alguns pontos, eu não estou vinculado com eles. Você já viu alguma vez eu defender testemunha de Jeová no canal? Já viu? Já ouviu alguma vez eu falar de Ariano, de Justinho Martin, de pais da igreja? Você já viu eu perder tempo com isso no canal? Eu não perco tempo com isso. Outros perdem, eu não. E aí te associam com essas pessoas, mas em falsidade. Vamos ver se o que eu estou falando é bíblico ou não? Vamos ver se o que as pessoas falam de mim, ou de outras pessoas que acreditam como eu, vamos ver se é verdadeiro? Eu vou mostrar para você que o Pai sempre foi e sempre será maior que o Filho. Sempre. Posso dizer que o Filho é um Deus menor e o Pai é um Deus maior. Blasfêmia? Claro que não. Não são dois? Então eu posso dizer um Deus maior e um Deus menor. E posso dizer que eles formam um único Deus, porque o Filho disse, porque o Pai disse e porque eles têm o mesmo Espírito. Contraditório? Não. Eu estou dizendo que são dois. E posso dizer deuses, porque eu sei que eu estou falando isso no hebraico. A palavra hebraica é essa. Posso dizer eles são dois deuses e posso dizer eles são um único Deus. Igual, não tem diferença nenhuma. Na minha mente eu sei o que eu estou dizendo. Se pessoas não estão capacitadas a compreenderem isso é problema delas. Agora, se elas vão blasfemar contra a sua ideia, aí elas vão se ver com Deus. Porque eu sei o que eu estou dizendo.
O que eu não quero dizer, que aí sim eu sei que eu vou me acertar com Deus, é vou acertar contas com Deus, né? Vou acertar contas diante dos apóstolos, porque eles dizem que os apóstolos fundamentaram 3 pessoas da divindade. Eles afirmam isso. Então eles vão dar conta disso diante dos 12 apóstolos. E muitas pessoas devem estar dizendo, eu vou dar conta mesmo. Vou lá e vou dizer, e eles vão falar, é isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Os apóstolos vão julgar, né? Você sabe que os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Vão julgar a igreja. É Cristo julgando, mas por intermédio deles. E depois que eles julgarem todas as 12 tribos, eles vão separar aqueles que vão julgar o mundo. Esse é o julgamento da palavra de Deus. Tem pessoas que nem têm ideia disso. Mas nós vamos estar diante deles e eles vão falar, isso, meu filho, realmente nós fundamentamos a Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, visível, o Filho é a segunda pessoa da Trindade e o Pai é a primeira pessoa da Trindade. E o Espírito realmente ele não estava apto para dizer palavras e ele também intercedia diante dos dois lá no trono. Ele ficava gemendo com gemidos inexprimíveis porque não tinha palavras. E aí o Filho que tinha palavra, porque ele é a palavra, o Espírito Santo não podia falar, o Filho pode, aí o Filho falava para o Pai, ó Espírito Santo, né, eu estou intercedendo também. Então só a intercessão do Filho parece que não seria suficiente, o Espírito também tinha que interceder sem palavras. É isso, meu filho, você acertou. Porque vocês acham que eu não estou falando a Trindade aqui? Eu estou falando. Só que eles não têm coragem de falar isso. A maioria não tem. Pode ter alguém que fale, Luiz, você falou certinho a ideia da Trindade oficial. É isso mesmo. Agora, se alguém dizer que o que eu falei não é Trindade, então essa pessoa não é trinitariana. Porque se dizem que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade e ele está diante de Deus, gemendo com gemidos inexprimíveis, e no mesmo texto está escrito que o Filho também intercede por nós, e eles têm essa visão, é isso que eu estou falando. Eles só não falam, porque fica uma coisa, né, estranha, né? Vamos deixar assim meio por cima e vamos para outros textos. Por isso que eu disse, se você pegar os textos e aplicar as perguntas certas em cima dos textos, essa ideia não sobrevive. Não sobrevive. Tem muitas pessoas que vão deixar de crer nisso. E elas vão fazer bem nesse ponto, vão fazer muito bem. Então, irmãos, separei aqui alguns textos. Nós vamos ler alguns textos, são poucos, e eu vou fazer as perguntas certas. E aí vocês meditem, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar aí para vocês um aplicativo e vou estar lendo para vocês. Atos 7, verso 56. Presta atenção, irmãos. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Em pé à destra de Deus. Irmãos, Estevão disse que viu os céus abertos e viu o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Por que Estevão não viu o Espírito Santo? Vocês acham que não é uma pergunta válida? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis, por que o Pai iria abrir os céus para mostrar só Ele e o Filho e o Espírito Santo não iria ser visível? O Espírito Santo não era para estar gemendo ali com gemidos inexprimíveis por Estevão? E por todos aqueles outros que Estevão mesmo disse, Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Mas o Espírito Santo não estava em cena. A linha trinitariana certamente iria dizer, o Espírito Santo não foi visto porque ele foi derramado na terra em Pentecoste. Então eles acreditam realmente no que eu estou falando. 3 deuses. E esconde essa ideia através daquelas expressões teológicas falsas. Primeira e segunda, terceira pessoa da Trindade Santíssima. Aí eles acreditam que o Filho subiu, ascendeu aos céus, subiu. E aí o Filho disse, Espírito Santo, terminei a minha obra de redenção. Agora você vai lá, desce, eu vou te enviar, você vai receber do que é meu. O Espírito Santo não tinha? Você vai receber do que é meu e vai lá anunciar a eles. Eu estou te dando, tá? Você não tinha. Irmãos, é uma leitura horrorosa da Bíblia. Vou falar para você, horrorosa. Eles pegam o texto e eles não querem entender o que o texto está dizendo. Eles só querem encontrar 3. Encontrou 3, eles estão satisfeitos.
O Senhor Jesus disse que o Espírito há de receber do que é meu e vou-lo há de ensinar. Ensinarão vocês. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que o Espírito Santo não tinha? Teve que receber para dar? Então ele não é Deus. Teve que receber e ainda teve que receber de alguém que se fez carne. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Tá bom. Dorme com isso daí então. Se faz sentido, prega, ensina isso daí. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Voltando agora no assunto. Aí Jesus disse, Espírito Santo, fiz a minha parte, agora eu vou te dar o que você vai receber do que é meu. Recebe aí o que é meu. Anota tudo. Transmite isso. Aí o Espírito Santo vai, fechado, eu vou fazer minha obra agora. Ele desce. Aí então o céu abriu. Estevão não viu o Espírito Santo porque ele estava na terra. Vai ser trinitariano mesmo? Irmãos, a Trindade não pode explicar isso de maneira coerente e nem chegar perto disso. Agora, o que eu estou dizendo para vocês explica. Sabe por que o Espírito Santo não foi visto? Na verdade, ele foi visto. Dizem que não foi visto, mas foi visto. Sabe por quê? Porque quando Estevão viu o Pai, ele viu o Espírito. Ou vocês não acreditam que Jesus disse? Deus é Espírito. Deus é. Deus é. Ele não está falando que o Espírito é Deus e Deus é o Espírito e fazendo duas formas divinas aí. Ele está falando que Deus é, o Pai é o Espírito. E o Filho, quando subiu à destra do Pai, recebendo do mesmo Espírito, forma um único Deus com o Pai. E mesmo assim, é menor. Vou mostrar para vocês isso. A linha da Trindade nega, mesmo estando escrito. E se eles forem dizer que é menor, eles vão arrumar algum jeitinho de falar, explicar do que é menor, mas no final das contas vai ser o Pai e o Filho igualzinho. Eles vão deixar igualzinho. Agora olha a incoerência. Muitos desses que acham que o Pai e o Filho é igualzinho em tudo, usa até aquele texto do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz que toda a plenitude da divindade habita no Filho. Eu acredito nisso e não preciso acreditar em três. Em três deuses, três Deus, três pessoas. Não preciso acreditar nisso. E acredito que toda a plenitude da divindade habita corporalmente no Filho. Agora, essas mesmas pessoas que dizem isso, pegam o texto de Mateus 24 e diz que o Filho não sabe o dia e a hora. Tá vendo como essa Trindade amarra a mente da pessoa e limita? Só porque o Filho um dia disse em carne que ele não sabe o dia e a hora, só o Pai. Aí hoje o Filho não sabe o dia e a hora. Já imaginou o homem, Jesus Cristo homem, não saber o dia do seu casamento? Se ele tem coisas que ele não sabe, então toda a plenitude da divindade não habita corporalmente nele. Ideia trinitariana, errada. E mesmo quando eu não olhava muito para essa coisa de trindade, de biteísmo, de triteísmo, de essas coisas todas, mesmo quando eu não olhava muito para isso, eu sabia que o Filho sabia o dia e a hora. Entendeu, irmãos? Então, o Espírito foi visto através do Pai. O Pai disse que o Filho se assentou à destra dele. Se assentou à destra do Espírito Santo. Tem problema com isso? Não. Agora, se você acreditar em três, então cadê o trono do Espírito Santo? Não tem? Eles vão pegar... Eu, irmão, se fosse trinitariano, eu seria mais sábio para tentar fundamentar a idade, fundamentar a trindade. Eu acredito que eu seria mais sábio, porque tem textos onde eu poderia vasculhar e achar o trono do Espírito Santo. Eu poderia fazer isso. Mas tá certo? Entendeu o porquê que o Espírito Santo não foi visto? Na ideia trinitariana? Na ideia binitariana, que também não é totalmente correta, não é totalmente coerente, o Espírito Santo foi visto. Entendeu, irmãos? Agora vamos para um segundo texto. Mateus 28, e esse texto é muito interessante. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eles procuram só três no texto. Eles não procuram entender a ideia. Tem que procurar três. Achou três, é a palavra mágica, é um abracadabra,
Tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, senão não vale o batismo. Porque Jesus falou, tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque são 3. Se não for assim, não vale. Não é? De outra maneira, por que Jesus teria falado isso? Porque ele estaria fundamentando a Trindade? É? Vamos ler o texto. Mateus 28, verso 19, irmãos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá aí, 3. Jesus estava dizendo Trindade aí, não é? Vamos ler o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha aí de vermelhinho, toda a autoridade. Não foi um pouco de autoridade, foi toda a autoridade. Toda a autoridade. Só que olha o que diz: me foi dada. O Pai, que é maior, deu para o Filho, e ele vai devolver isso para o Pai. No céu e na terra. Ok? Aí Jesus fala no verso 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso daqui? Irmãos, o Evangelho de Deus não tem nada a ver com Trindade. E no verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco. Só que ele está convosco, conosco, como? Enviando o Espírito. Não enviando uma terceira pessoa, mas enviando do Espírito que clama Abba Pai, do Espírito dele mesmo. Em outros textos, o Espírito do Pai, porque eles têm o mesmo Espírito e por isso um único Deus. Certo? Então isso eles não leem e não aplicam essas perguntas. Agora, olha como entender as palavras do Senhor Jesus de maneira errada. Pergunta para um trinitariano o que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na prática, o que significa isso? Ele vai dizer, você vai pegar a pessoa e vai colocá-la na água e vai falar: seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parece até um católico, né? Só faltou pôr aquela batina branca, aquela touquinha, aquele gorro e fazer uma missa católica. Eles acham que Jesus estava ensinando isso. Assim, é um abracadabra. Se não fizer isso, não vale. Porque foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver se os apóstolos estão obedecendo isso? Se os apóstolos entenderam que é assim que se faz? Anota esse texto aí, vai estar no comentário fixo. Atos 2, verso 37 e 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Perguntaram a todos, né? Todos que ouviram o que Jesus ensinou. Ele falou: ide, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina eles a guardar o que eu estou ordenando. Aí eles disseram: que faremos, irmãos? Verso 38. Respondeu-lhe Pedro, que é a coluna da igreja: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eita! Seja batizado. É ordenança ou não é? É. Agora em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Ué, cadê o Pai e o Espírito Santo aqui? Está faltando. Então não é válido. Eles estão desobedecendo o que Jesus ordenou. E aí diz: e receberei o dom do Espírito Santo. Mas não está sendo batizado em nome do Pai e do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus não estava ensinando o que a Trindade diz. Atos 10, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?
e ordenou que fossem batizados em nome de quem? Da Trindade? É isso que está escrito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, em nome de Jesus Cristo. Os apóstolos estão desobedecendo a ordem direta do Senhor Jesus? Claro que não. Eles estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Estão pregando o Evangelho. Não é dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque há três divindades que eles formam um só. São três, então se arrependa. Amém. Aí emerge a pessoa, tira das águas. Não é isso. Jesus não está ensinando isso. Você vê que na prática eles não sabem explicar o que é isso. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa explicar para a pessoa o que é o Evangelho. Que o Pai, que é maior, gerou o Filho em uma imagem visível. O Filho sempre existiu com o Pai, mas gerou o Filho, enviou o Filho para morrer pelos nossos pecados, aceitou o sacrifício do Filho e ressuscitou. O Pai ressuscitou o Filho, não ao contrário. E o Pai acendeu o Filho e colocou à sua destra. Então são dois, né? Elohim. E aí o Pai aceitou o sacrifício do Filho e agora, através do sacrifício do Filho, os homens vão receber a fé, vão receber a Deus e Deus vai aceitar os homens que tiverem fé. Aí o Pai vai enviar do Espírito dele, do Espírito do Filho, tanto faz, nos homens. Assim como o sol vem do alto, passa por toda a terra e nos ilumina. Uma porção do sol bate em nós. Assim Deus envia do seu Espírito. Batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, Luiz, não concordo com essa ideia não. Para mim a Trindade faz mais sentido. Mesmo explicando isso? Os apóstolos estão desobedecendo então a Cristo? Com o que você concorda então? Explica. Explica aí nos comentários. Tenta escrever pouco para as pessoas poderem ler. Explica. Eu queria ver a explicação que faça sentido, porque eu não vejo os apóstolos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quer ver como o coração... Tem pessoas com coração teimoso? Tem pessoas que resistem à palavra para defender a doutrina de homem? E se tivesse escrito pelo menos uma única vez? Não tem nada escrito, mas se tivesse uma. E Pedro disse, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, esse texto ia ser a coluna da Trindade. Iam pegar Mateus 28 e associar com esse texto e ia ser a coluna. Seria, com certeza, quem seria o trinitariano que não usaria um texto desse se tivesse escrito? Mas como não tem recurso para explicar o que seria na prática batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seria uma frase de efeito, uma coisa que é bem imagem católica, entendeu? Repetir sem entender. Falam do Pai Nosso, que os católicos repetem o Pai Nosso, repete, não entende, e querem fazer a mesma coisa com o batismo. Repetir as palavras e não entender o que significa. E ainda associar isso com uma ideia que é católica. Trindade. Agora, irmãos, os últimos 3 textos para mostrar que o Pai é maior que o Filho. Se você acredita na Bíblia, então você vai acreditar nisso que eu estou falando. Se você resiste isso, então você não sabe no que está crendo. Será que você é realmente um cristão? Leia esses textos e tenta explicar eles para você mesmo, na linha trinitariana. Tenta se convencer. João 14, verso 28. Ouvistes o que eu vos disse, eu vou para junto de vós. Eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Está escrito ou não está? O Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Está escrito, irmãos, ou não está? E já que nós estamos aqui, se você quisesse ir no verso 9 também. Verso 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não, olha qual o verso 10. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim
faz as suas obras. O Senhor diz, eu e o Pai somos um. Você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Por que ele não diz assim, você não crê que o Pai está em mim e eu no Espírito e o Espírito no Pai? E se tivesse dito isso, nós saberíamos que o Pai está no Filho e o Espírito também está, porque o Pai é Espírito. Não são três visíveis, são dois. O Pai está no Filho e o Filho no Pai, porque o Pai enviou o Espírito para o Filho. E o Filho retorna à destra do Pai. E o Filho disse, eu vou para o Pai porque o Pai é maior. Adivinha? Luiz, você tem que estudar mais a palavra, porque aí Jesus está como Filho do homem. Ele é 100% Deus, mas é 100% homem também, então ele é menor. Aí, mas quando ele vai à destra do Pai, ele não é menor. Ele é Deus juntamente com o Pai no mesmo patamar. Apocalipse 3, verso 2. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do... Ah, não pode ser? Do meu Deus? O Filho à destra do Pai glorificado, toda a plenitude da divindade habitando corporalmente no Filho, e o Filho dizendo, meu Elohim? Apocalipse 3, 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário de quem? E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de quem? E o nome da cidade de quem? A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de quem? Mas Senhor, quantas vezes? Para que falar tantas vezes que o Senhor tem um Deus? Senhor Jesus, 5 vezes você vai falar, glorificado à destra do Pai, que você tem um Deus? E aí, irmãos? Ele é menor ou não é? Será que o Filho negou a sua própria divindade? Porque ele se colocou como menor? O que passa disso, irmãos? Não acredite, porque está escrito. Não preciso filosofar no texto. Ah, você não está entendendo o que o texto está dizendo, Luiz. Disse os pais da igreja o seguinte, na página tal, parágrafo tal, eles disseram assim, ah, irmãos, toma vergonha nessa cara, creia na Bíblia, Jesus está negando a sua divindade aí? Não está, está escrito, acredita nisso. O apóstolo Paulo acreditava nisso. Vou mostrar mais um texto para você ver que Paulo acreditava nisso. 1 Coríntios 11 diz assim, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo falou, imite. E o que o Senhor Jesus Cristo falou, imite. O Senhor Jesus disse que tem um Deus sobre ele. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem. Ah, concordo. E o homem o cabeça da mulher. Concordo. E Deus o cabeça de Cristo. Não concordo. Se você não concorda com isso, você não é imitador nem do apóstolo Paulo e nem de Jesus Cristo. Porque eles disseram que Jesus tem um Deus sobre ele. E é cabeça do Filho ainda hoje e sempre será. E em 1 Coríntios 15, 28, o apóstolo Paulo fala que o Filho vai se submeter ao Pai e entregar o reino para o Pai. Tudo que o Pai deu para o Filho reinou durante 1000 anos, o Pai colocou tudo debaixo dos pés do Filho, o Filho vai colocar tudo debaixo dos pés do Pai, tudo em sujeição para o Pai. E tenha cuidado que o apóstolo Paulo disse assim, ora, aquele que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou nada fora do seu domínio. Mas ele mesmo não se sujeitou ao Filho. O apóstolo Paulo escreveu isso. Quando o apóstolo Paulo disse que todas as coisas lhe estão sujeitas, ele disse isso excetua aquele que tudo lhe sujeitou, querendo dizer que o Pai não está sujeito ao Filho. Nunca vai estar. O Filho que sempre vai estar sujeito ao Pai. Se tem maior, tem menor. É a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então eu vou fechar o vídeo aqui. Leia os comentários. Vai aparecer algum trinitariano filosofando tudo.
E ainda que eu expliquei tudo isso, leia os comentários. Mas, irmãos, a minha parte eu fiz, e acredito que fiz bem feita. Claro que não tem somente esses textos, seria suficiente, mas tem outros. Tem outros textos que são difíceis de se explicar, mas eles têm que estar em concordância com esses, porque esses são bem claros, né? Tá certo, irmãos? Então eu vou parar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham entendido. Essa é a doutrina da palavra, que foi fundamentada pelo próprio Filho e pelos apóstolos de Cristo, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até os próximos estudos.